Fala galera, vamos agora à questão 166 da prova cinza do Enem de 2019. Uma questão de análise combinatória, onde você tinha que saber a definição, o conceito de combinação. Por mais que você não goste de fazer um problema com combinação, você prefere fazer pelo princípio da contagem, infelizmente você tem que, nesse problema, ter total noção da combinação. Por quê? Porque a resposta está em forma de combinações, beleza? Que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. A questão fala o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões iguais, né, formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados de vermelho, 3 azul, 3 de verde e 2 de amarelo. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustra a figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dado por... Então vamos a ele, né? Se esse problema tivesse uma resposta numérica, você poderia fazer sem usar as combinações. Seria mais fácil você usar, né, permutações com elementos repetidos. No final vou fazer dessa maneira também, tá bom? Mas como a resposta está em combinação, você tem que saber o que é uma combinação. Agora você vai olhar aqui comigo, tá? O que é uma combinação, né? Combinação de NP, você pode ter o P em cima, né? Tem uma formulinha, que é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Essa formulinha nada mais é do que uma consequência do princípio fundamental da contagem, né? Mas nosso objetivo agora, nessa questão, é só trabalhar com a forma teórica da combinação. O que é uma combinação, né? O que significa o N e significa o P? Isso é fundamental. Você tem que guardar isso, tá? O N e o P, o primeiro número, que é o N, né? Ou o de baixo, significa o número de elementos diferentes que você tem. Sempre combinação é quando você tem elementos diferentes e você quer escolher. A palavra-chave é escolher. Sempre quando você tem um grupo de coisas, você quer escolher alguma coisa, tá? Combinação é sempre relacionada com a escolha. Em que os elementos que você está escolhendo também são elementos diferentes, você vai escolher sem se preocupar com a ordem entre eles. Então, combinação, o que ela faz? Ela pega vários elementos diferentes, onde você vai querer escolher alguns desses elementos diferentes, sem se importar com a ordem entre eles. Ou seja, não vai permutar os elementos escolhidos. Você pega os elementos que você está escolhendo numa única ordem. Como assim? Olha só, um exemplo rapidinho aqui. A, B, C, D, E. Eu tenho 5 pessoas. O Arnaldo, o Beto, o Clóvis, o Damasceno e o Everaldo. Eu tenho 5 pessoas. Quantas duplas diferentes eu posso formar? Vou contar aqui no braço. Vou colocar aqui do lado. O total de duplas. Olha só. Quantas duplas diferentes eu poderia formar? Listando aqui, eu consigo formar 10 duplas, tá? 10 duplinhas. O que a gente faz? Ah, não, vamos fazer por combinação. Claro que a gente vai fazer de outra forma, claro. É só pra gente comparar os resultados. Quando eu estou formando uma dupla, eu estou levando em consideração o A e o B, mas não estou levando em consideração o B e o A. Porque para mim, a dupla AB e a dupla BA, para mim é a mesma coisa. Então é um problema onde eu não preciso contar o AB e o BA. Quando você usa uma combinação, você tem quantas pessoas? 5. Quer escolher quantas? Formar duplas. Significa que eu quero escolher 2. Então, fazer uma combinação de 5, 2, tá? O que é uma combinação de 5, 2? Vamos pela formulinha primeiro. Depois a gente vai entender por que ela é assim. 5 fatorial, 2 fatorial, que é o P, e eu vou subtrair os dois, o 5 e o 2. Dá 3, né? Vamos abrir isso aqui. O 5 e o 2 vai ficar... Vou abrir o 5, 4, 3. E embaixo o 2 e o 3. 2 fatorial é 2. 3 fatorial eu vou deixar aqui para ele cortar com esse 3 fatorial. Não é assim? Você sempre pega, vai descendo, para em um deles, geralmente o maior é mais prático, né? Ficou 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Tá vendo? Olha só. Se você faz pelo princípio da contagem, eu tenho que formar uma dupla. Eu vou escolher 2 pessoas. Pessoa, pessoa, tá? Quantas possibilidades que eu tenho para escolher a primeira pessoa? Eu tenho 5 possibilidades. Tá? E escolhida a primeira pessoa, eu tenho quantas possibilidades para escolher a segunda pessoa? 4 possibilidades. Tá? 4 possibilidades. Mas eu estou escolhendo aqui o A e o B e A. Por quê? Por quê?
Sempre é muito importante você guardar isso. Talvez você nunca escutou isso de ninguém. Eu acho que vale a pena você prosseguir no que eu vou falar agora, que vai ser algo fundamental na sua vida, que é o seguinte: em análise combinatória, guarde isso. Elementos que vêm do mesmo lugar sempre estão permutados. Elementos que vêm do mesmo lugar sempre vão vir permutados. Elementos que estão em lugares diferentes, que vêm de lugares diferentes, ele não vai estar permutado. Você, pensando, olhando para isso, escutando isso que eu falei, você vai entender perfeitamente se a multiplicação incluiu ou não, né, a permutação. Olha para cá. De onde que essa pessoa veio? Essa primeira pessoa veio daqui. Então tem quantas possibilidades? 5. A segunda pessoa veio da onde? Daqui também. 4. Como elas vieram do mesmo lugar, elas estão permutadas. 5 vezes 4, então ele conta o A e o B e o A. Como eu não quero contar o A e o B e o BA, então eu vou dividir por 2 fatorial para não contar essas permutações. Me dando 10 possibilidades, tá? Por exemplo, se eu tivesse um grupo com 5 homens e 4 mulheres, tá? De quantas formas que eu posso escolher um homem e uma mulher, tá? Vamos supor aqui, daqui a pouco eu apago. Você tem um grupo com 5 homens e um grupo com 4 mulheres. Só para ficar claro o que o tio falou aqui. E um grupo com 4 mulheres. De quantas formas diferentes que eu posso escolher um homem e uma mulher? Uma dupla formada por um homem e uma mulher. 5 possibilidades para escolher um homem, 4 possibilidades para escolher uma mulher. Pronto, acabou. Rômulo, não tem que dividir por 2, não? Aqui eu não conto o Humberto e a Maria e o Humberto. Aqui eu conto o Arnaldo e o Beto e o Arnaldo. Aqui eu conto Humberto e a Maria e o Humberto? Não, não conto. Por quê? Porque eles vieram de lugares diferentes. Esse 5 aqui veio da onde? Do grupo dos homens. Esse 4 veio da onde? Do grupo das mulheres. Quando você faz uma multiplicação, cada elemento foi escolhido de um conjunto diferente, essa multiplicação não tem a troca dos objetos. Quando você faz uma multiplicação, todos os elementos vieram do mesmo conjunto, essa multiplicação tem a permutação incluída ali. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Guarde isso. Se você está achando estranho, é porque ninguém nunca falou isso para você. Isso é essencial. Não tem como a gente estar análise combinatória sem saber isso. Isso é a base da combinatória, saber se a multiplicação permuta ou não permuta, beleza? Ah, Romulo, não é a pauta aqui, não, mas como eu falei aqui, meu objetivo não é só sair fazendo uma questão, é ensinar um pouco da matéria também para vocês, tá bom? Então guarde isso que eu falei. Ó, essa permutação, esse produto aqui, conta o A e o B e A. Por isso que eu dividi por 2. Esse produto não conta o Humberto e a Maria e o Humberto. Por quê? Porque o Humberto veio do grupo dos homens, a Maria veio do outro grupo. Vieram de grupos diferentes. Então a multiplicação não é uma permutação. Aqui, os dois vieram do mesmo lugar. A multiplicação é uma permutação. Show de bola, né? Então vamos lá. Vamos para essa questão aqui. Qual que é o meu objetivo? Colorir isso aqui com essas cores, de forma que eu vou escolher desses vagões, eu vou escolher 4 para ser vermelho. Então, de 12, eu tenho que escolher 4. Peraí, mas se eu escolho, por exemplo, o 2, o 3, o 5 e o 7, ou escolho o 7, o 5, o 3 e o 2, faz diferença? Não, não faz. Eu quero escolher sem ficar preocupando com a troca entre os objetos que eu escolhi, né? Eu não posso ficar trocando aqui os objetos que eu escolhi. Então, o que eu tenho aqui? De 12 vagões, eu escolhi 4 para ser vermelho. Agora, sobraram quantos? Sobraram 8. Desses 8 que sobraram, eu vou escolher 3 para ser azul. Por exemplo, 1, 2, 3 para ser azul. Da mesma forma, escolhidos 3, eu posso ficar trocando eles de lugar? Não. Então é uma combinação, porque a combinação faz isso. Ela escolhe sem trocar de lugar. Ah, sobraram o quê? Sobraram 5 agora. Desses 5 que sobraram, eu vou escolher 3 para ser verde. Vamos supor aqui, 1, 2, 3. E finalmente, dos 2 que sobraram, eu vou escolher 2 para ser amarelo, né?
como são escolhas sucessivas, eu não estou separando em casos, eu escolho isso e isso e isso. Eu escolhi 4, depois eu escolhi 3 e depois eu escolhi 3 e depois eu escolhi 2, né? Então você vai fazer uma multiplicação e vai chegar aí na letra A. Beleza, pessoas? Pronto, isso que o problema queria. Show de bola? Se você quiser ver mais uma solução agora, dá uma olhadinha aqui com carinho. Se você não quiser, tudo bem, mas dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos pra gente ir rumo ao topo juntos, tá bom? Vamos aqui, se você quiser olhar agora, se essa questão fosse uma questão numérica, tem um jeito bem mais fácil para fazer, se não fosse via combinação, tá? Que é o seguinte, vou aproveitar o que já está aqui, eu vou fazer por permutação entre elementos repetidos. Por quê? Ué, porque eu tenho 4 vagões, tem que ser vermelhos, tem que ser da cor vermelha, tá? 3 tem que ser azulzinho. 3 tem que ser verdinho, vou chamar verde de D, tá? Verde. Verde, tá? E 2 amarelo. Amarelo, vou chamar de M, tá? O que eu preciso fazer aqui? Só ficar trocando essas letras de lugar. Isso é um problema de anagramas, tá? Anagramas, tá bom? Isso aqui é uma outra solução. Vou fazer... Isso aqui é uma outra solução. Vou fazer por anagramas, tá? Que anagramas? Você vai trocar de palavra, você vai trocar de lugar essas 12 letras. Não é assim, anagramas? Você conta quantas letras você tem e vai colocando suas repetições. Opa, tem letra repetida? Tem a vermelhinha, ó, 4 vezes. Tem mais repetida? Tem a azul 3 vezes. A verde 3 vezes. E a amarela 2 vezes. Pronto. Isso aqui seria também a sua resposta, né? Só que não está dessa forma, está desse jeito. Beleza, pessoal? Tranquilão? Forte abraço, então. Sucesso para vocês. Vamos continuar juntos aí nessa batalha. Valeu, galera!